Graça e paz, irmãos. Quero conversar com vocês sobre um assunto que pode gerar uma certa polêmica, que é a nova aliança que Deus fez com seu povo. Indo para as igrejas, nós vemos muita pregação em cima do Velho Testamento e eu sinto, parece que os pregadores têm uma vontade de viver debaixo da lei de Moisés. Eu não sei se às vezes é por falta de entendimento da palavra, ou em alguns casos pode ser por vontade de arrecadação financeira. Mas nós temos que tomar uma decisão. Ou nós vivemos debaixo da lei de Moisés, ou nós vivemos debaixo da graça de Jesus, da nova aliança que Deus fez conosco. Não tem como você viver debaixo da graça de Jesus, desta nova aliança, mas pescando algumas coisas da lei de Moisés para te favorecer, ou favorecer um objetivo seu dentro da igreja, tá? Então, eu vejo que alguns pregadores, algumas igrejas acabam agindo de má fé para estar arrecadando em cima dos membros da igreja. Então, eu gostaria de ler algumas passagens com vocês na Bíblia e discutir esse assunto a fundo, ok? O primeiro versículo que eu gostaria de ler é Mateus 27:51, que fala o seguinte: Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Então aqui, no exato momento que Jesus morreu, o véu do santuário rasgou-se em duas partes. Esse véu, ele representava a separação dentro da arca para você ter acesso a Deus, né? Ter acesso ao Santo dos Santos. Então tinha toda aquela cerimônia que o sacerdote tinha que fazer para você conseguir ter acesso a Deus. Você tinha aqueles sacrifícios, né, de animais. Não era qualquer um que tinha acesso a Deus no Santo dos Santos. E aqui, a partir do momento que Jesus morreu, o véu foi rasgado. Então, o que Deus está nos mostrando aqui? Que não precisa mais daquelas cerimônias todas para você ter acesso ao Pai. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que debater. Quem te impede de chegar a Deus? Você não precisa de nada e de ninguém para chegar a Deus. Você só precisa de Jesus Cristo, tá? Então, tudo que for colocado na sua frente como algo condicionado, algo que vai te condicionar a chegar a Deus, que não seja Jesus, está errado. O véu foi rasgado no meio. Nada mais te separa de chegar a Deus a não ser Jesus, ok? Vamos dar continuidade? Vamos lá para Hebreus 8:7. Hebreus 8:7 diz o seguinte: Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Então, Deus viu que a primeira aliança, que é a aliança de Moisés, com todas aquelas leis, ela não foi perfeita. Ela, na verdade, ela estava servindo para condenar o povo.
E foi necessário fazer uma nova aliança. Então, por que temos pessoas querendo viver na aliança de Moisés, que é uma aliança que só condena, que não salva? Deus viu que essa aliança antiga era imperfeita, não tinha por que continuar nela. Deus fez uma nova aliança conosco, porque muitos pregadores, muitas igrejas querem viver na aliança antiga, ou buscar só algumas coisas da aliança antiga que vai favorecer a sua igreja. Tá? Atenção, vamos dar continuidade. Hebreus 8:13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Então, pessoal, tenha muita atenção. Se a sua igreja prega algumas coisas do Velho Testamento, não só como historicamente, como um aprendizado, ou se eles querem que você siga algumas leis do Velho Testamento de Moisés, do judaísmo. Tem que separar, nós não somos judeus. O judaísmo não acredita na nova aliança, ok? Então nós não podemos seguir a aliança de Moisés. Tome uma decisão, você vai viver pela graça de Jesus ou você vai viver a velha aliança? Mas antes de tomar essa decisão, saiba que a velha aliança, ela veio para condenar, tá? E a nova aliança, ela veio para salvar. Vamos em frente. Hebreus 9:15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu com resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, mais uma vez aqui, reafirmando, a primeira aliança foi uma tentativa de salvar o povo, só que ela se mostrou imperfeita. Ela se mostrou que ela era mais para condenar do que para salvar. Então Deus fez uma nova aliança. Porque Deus ele não quer que nós sejamos condenados. Pelo contrário, Ele quer nos salvar. E Ele viu que a primeira aliança era imperfeita. Então foi necessário fazer uma nova aliança. Em frente. Hebreus 12:24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. E aí aqui é interessante essa passagem, porque a gente continua precisando de algum sangue para redimir nossos pecados. Então a gente vê uma coerência. Antes era necessário o sangue de um animal ser sacrificado para purificar os nossos pecados. E Deus continua exigindo um sangue para que os nossos pecados sejam perdoados. Só que agora foi um sangue diferente. Foi o sangue de um cordeiro, o sangue de Jesus. Tá? Então, você, eu, o povo de Jesus continua precisando de um sangue para purificar os pecados. Só que agora já não é o sangue do animal, é o sangue de Jesus. Vamos seguir em frente. Lucas 22:20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo:
Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então, mais uma vez, Jesus chama atenção para a nova aliança. Na hora da Santa Ceia, tomando um cálice, ele vem falar de novo do sangue. Então a gente continua precisando de um sangue para perdoar os nossos pecados. E esse sangue é o sangue de Jesus, e ele traz aqui de uma forma simbólica o cálice de vinho representando o sangue de Jesus. Vamos seguir em frente para 2 Coríntios 3:6. 2 Coríntios 3:6 diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, nós precisamos parar de pregar o Velho Testamento. O Velho Testamento nada mais é do que livros históricos que mostram como foi a trajetória do povo, como Deus fez vários milagres, nos mostram como o povo errou, e nós não podemos cair no mesmo erro dos nossos antepassados, tá? São histórias belíssimas de milagres, mas aqui está nos dizendo, a letra mata, a lei antiga condena, e a gente precisa viver uma nova aliança, e Deus nos capacitou para sermos ministros dessa nova aliança. Então nós precisamos pregar essa nova aliança, tá? Vamos pregar, vamos divulgar essa nova aliança para que as pessoas sejam salvas, e não pregar o medo da condenação da aliança antiga, do judaísmo, ok? Vamos seguir agora para Romanos 6,14. Romanos 6,14. Essa aqui é boa para a gente fechar o raciocínio, ó. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí, qual que é a sua escolha? Você quer viver debaixo da lei ou você quer viver debaixo da graça? Aqui está escrito: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então a lei veio para condenar, ok? A lei veio para condenar e a graça veio para nos salvar. Bendito seja o nome de Jesus. Então você que tem uma escolha fácil. Você quer viver debaixo da lei ou debaixo da graça? Vamos viver debaixo da graça de Jesus. Debaixo da lei, não adianta você pegar só o que é fácil, não. Só o que te interessa na lei, não. Você vai ter que viver a lei inteira, tá? Pode pegar toda a cerimônia da época de Moisés e vai seguir. Não é só para guardar o sábado, não é só para dar dízimo. Não, você vai ter que viver a lei inteira, tá? Agora, debaixo da graça de Jesus, não. Debaixo da graça de Jesus, basta você se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como seu Salvador, aceitar só Jesus como seu intermédio entre você e Deus. A cruz de Jesus é a nossa ponte para ter acesso a Deus, tá? Agora, a lei de Moisés, não. Se você quiser viver debaixo da lei, você vai ter uma vida dura e uma vida de condenação, ok? Então eu queria trazer essa discussão sobre a nova aliança que Deus fez conosco através de Jesus. Não caia na cilada do inimigo sobre a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, que se mostrou imperfeita, que se mostrou antiga,
e veio para condenar e não para salvar. Ok, irmãos? Então vamos pregar a nova aliança, porque Deus nos capacitou para ser ministros dessa nova aliança. Ok? Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para a gente discutir sobre viver debaixo da lei de Moisés ou da graça de Jesus. Tá? Fiquem com Deus. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa na sua vida aí sobre esse entendimento da nova aliança. Tá? Abra o olho, não deixe que ninguém venha te condenar, te apontar sobre a lei antiga. Não, você está debaixo da graça de Jesus. Ok? Fique com Deus e até a próxima.